E aí, para a gente seguir falando desse e de outros assuntos também, gente, eu vou chamar o nosso convidado que já está na área aqui, mas antes, deixe-me apresentá-lo. O Renato Kress, ele é antropólogo e cientista político, ele é especialista em psicologia analítica, professor de mitologias e narrativas religiosas, e atualmente ele pesquisa novas masculinidades. Devidamente apresentado, professor Renato Kress. Boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, ao Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender o nosso convite e vir aqui conversar um pouco conosco. Tudo bem? Tudo bom, boa noite, Thalita. Bom, primeiro, brigadíssimo, né, pelo carinho do convite. Né, é um prazer estar aqui. E, bom, essa apresentação toda, o pessoal fica até achando grandes coisas, né? Não é não, tá, gente? Mas vamos lá. Ouvindo agora o Renato Freitas, que, aliás, é um grande sábio, é muito maravilhoso, né? Ouvi-lo, eu fiquei pensando na trajetória que me fez sair desse caminho, quer dizer, sair não, né? Ampliar o caminho que eu comecei nas ciências sociais, né? E fui parar na psicologia analítica especificamente, né? Uma das coisas que me levou para isso foi justamente ver o noticiário. Final da década de 90, tá? Eu tenho 43 anos, então final da década de 90, início dos anos 2000, estava ali entrando, né, na faculdade e tal. E uma coisa que me chamava muita atenção era que eu prestava atenção muitas vezes no noticiário sem olhar para a televisão. E eu comecei a adivinhar várias coisas. Uma delas é o suposto provável do suspeito indício, e eu anotava as palavras, né? Foi absolvido. Eu olhava para a televisão, branco. O suposto provável do suspeito, do indício de alguma coisa, foi condenado. Eu olhava para a televisão, preto. Bem nítido, bem direto, bem imediato, né? As mesmíssimas palavras, tá? Representando coisas completamente, exatamente opostas, porque aplicados a outros sujeitos a partir das suas cores, né? E isso já me chamava atenção antes de eu entrar na faculdade de ciências sociais. Isso já me incomodava demais, né? No final da faculdade eu comecei a prestar atenção em outra coisa, que era discurso de medo, porque o que eu mais ouvia, tá? Sempre prestando atenção nos jornais, né? Eram as palavras medo, pânico, incerteza, insegurança, até que eu fiz uma análise e comecei a perceber, né? Análise tipo quantitativa, metodológica, né? Bonitinha, e comecei a perceber que de fato aquilo ali compunha o primeiro espectro, né? O espectro, o campo do medo, né? E o segundo espectro era o campo da incerteza, que é vizinho do medo, né? E aí eu comecei a pensar, isso já finalizando, né, a faculdade, que tipo de sociedade a gente acaba construindo, querendo ou não, tá? Porque eu não sou nem um pouco partidário da ideia de que há um grande planejamento enorme para construir a sociedade X ou Y de maneira muito detalhada, tá? Eu acho que eu vou muito mais pela vibe, por exemplo, do Noam Chomsky, no livro O Lucro ou as Pessoas, onde basicamente toda vez que o capitalismo tem que escolher um desses dois, ele escolhe pelo lucro. Não importa o que quer que aconteça, o lucro sempre vai vencer, né? O lucro sempre vai ser privilegiado, né? O capital ele viaja, né, internacionalmente, dá milhões de voltas ao mundo quantas vezes ele quiser. As pessoas, sabe como é que é o critério para saber se elas viajam ou não? O capital. Isso mesmo. Interessante, né? É. Pois é, muito bom. O professor Renato, eu queria começar então, né, para além desse comentário, né, que complementou um pouco da fala do Renato e desse projeto de país e desse contexto que a gente está acompanhando, mas quero muito te ouvir sobre o seu trabalho, né, inclusive que está muito direcionado a compreender e a ensinar sobre a questão dos mitos, mitologia e mitos. Mas antes eu queria que você pudesse falar um pouco do seu projeto, que é o Instituto Atena. O que vocês oferecem no Instituto Atena? Como é que você idealizou, inclusive, né, a criação desse instituto? A partir de quais bases e qual é o objetivo que vocês têm? Até vou colocar aqui na tela, viu, gente, para vocês acompanharem a página do Instituto. Obrigadíssimo, Thalita. Nossa, eu tô todo, né? Muito, muito feliz, de verdade. Obrigadão.
Bom, na verdade, o início veio de uma época que eu saí de um trabalho que era infernal e resolvi que eu ia trabalhar com teatro, né? E daí comecei com tragédia grega, que era algo que eu minimamente, relativamente dominava um pouquinho e tal. E aí, do teatro, começou a amplificar para outras questões, né? Que é basicamente, e foi parar na mitologia, né? Basicamente com a ideia de rodas de conversa inclusivas, né? É sempre a ideia de que as causas, né? E aí a gente tem zilhares de recortes possíveis, né? Para pensar, mas o que me importa no final das contas, né? Usando como parâmetro aí, né? O Betinho, quem tem fome tem pressa. E aí eu costumo brincar que eu faço um Betinho em linha dura. Se a pessoa não tem muita pressa, começa a duvidar da fome, né? Enfim, eu comecei a pensar que em trabalhar com coletivos que possam dialogar entre si, né? Para além, obviamente, né, da gente ter a, como é que eu vou dizer? Bom, me perdi um pouquinho aqui, gente, perdão, vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui, olha só. Eu queria que você pudesse falar, Renato, do Claro. que vocês oferecem. Tá bom, Quais são os tranquilo, cursos que vocês oferecem? tranquilo, Como é que tranquilo. funciona para quem quiser participar, por exemplo? Tá, tranquilo. Então, eu tenho vários cursos, né? A ideia dos cursos é bem básico, né? A gente apresenta um conteúdo, tá? Geralmente um conteúdo relacionado a mitos, mitologia aplicados à psicologia. Basicamente, eu penso mito como uma metáfora, tá? O que é mito dentro do que a gente trabalha? Até, obviamente, não tem a ver com tá ok, nem vozes né, da tornozeleira eletrônica. Eu Uhum. penso mito como metáfora para comportamento e metáfora para conteúdos e processos psíquicos, né? Quando a gente fala sobre agressividade, quando a gente fala sobre violência, quando a gente fala sobre paixão, tesão por uma causa, que seja uma causa social, por exemplo, né, a gente fala de um afeto constelado dentro da psicologia analítica, né? E os mitos são basicamente histórias que costuram afetos dentro de uma rede narrativa capazes de fazerem a gente pensar melhor, entender melhor e às vezes até ter mais clareza afetiva, né? Fazer um letramento afetivo, né? Entender melhor como a gente se sente no mundo, né? Então a ideia é sempre apresentar muitos cursos, né? Apresentar, tem um montão de cursos aí que a Thalita mostrou para a gente, né? Mas assim, tratar de temas da contemporaneidade através de mitos. Vou dar um exemplo mais prático, ficar mais simples, né? Semana que vem a gente vai ter uma aula sobre Hefesto. Hefesto é o deus das forjas, deus dos metais, deus do trabalho. Através da contação do mito de Hefesto, que rola no início do encontro, né, o pessoal vai ter acesso a ideias sobre banalização da injustiça social, luta pelo fim da escala 6 por 1, sacou? Só que eu vou tratando isso através de mitos, né, mostrando para Professor, as pessoas como aquele tema, por exemplo, trabalho, é vivenciado, né, por diferentes mitos, diferentes formas, e como a gente pode entender e se sensibilizar melhor com aquilo ali a ponto de se engajar politicamente para modificar, né, algo que a gente entenda como uma injustiça, né? E até para isso também tem que mostrar bonitinho, né, a loucura do trabalho, como hoje em dia o mercado de trabalho, né, está cada vez mais violento, acelerado, né, cheio de coaches malucos e por aí vai, né, gurus estranhos, né? E com o tempo eu fui entrando na questão das novas masculinidades. Mas o trabalho no Instituto Atena basicamente é contar mito, fazer roda de conversa, porque na roda de conversa, que é a segunda parte de qualquer encontro, de qualquer coisa que a gente faça, né, a gente sempre faz primeiro encontro, depois uma roda de conversa, né? Exposição e troca com todo mundo, né? Aliás, na roda eu não fico falando muito não. Na roda é para todo mundo falar, quem quiser, obviamente, quem não quiser tá tranquilo, pode só escutar, né? Mas a ideia é sempre jogar esses temas e puxar para as pessoas conversarem, né? E eu procuro, né, catar
o máximo de pessoas, né, de diferentes nichos, de diferentes áreas, etnias, religiões, etc., porque a ideia é fazer a questão ser o mais inclusiva possível, né? E aí eu falei da questão do trabalho, mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a deusa Hera, que é uma deusa que geralmente as pessoas olham e falam, sei lá, ciumenta, etc, etc, né? Aí a gente vai trabalhar, por exemplo, o machismo, leitura, né, misógina sobre ela, né? Vai descobrir, por exemplo, que ela não é a deusa do casamento, ela é a deusa da honra, e aí quando a gente pensa em honra, a gente pensa em contrato, quando a gente pensa em contrato, a gente pensa em ser fiel à própria palavra e um monte de outros temas que a gente vai tratando ali e recosturando, né, esses complexos culturais que a gente tem, né, que quando a gente não olha, né, com carinho, com cuidado para esses complexos, eles tendem a estoporar na cara da gente, né? Quando a gente não olha, por exemplo, para o complexo patriarcal, né, ele tende a explodir na nossa cara, porque a gente finge que ele não existe, né? Depois eu vou trocar. Professor, Fala. sim, tem mais coisa aqui que eu quero te perguntar, Por mas favor, só Thalita, sai pegando falando que é louco. esse gancho do mito, acho que de alguma forma você já comentou, já vem falando, né, nessa sua última fala, mas eu queria muito te ouvir, como é que, assim, de maneira talvez sintetizada, se você puder falar para nós, como é que a gente consegue compreender a realidade, compreender o mundo, pensar, né, a realidade e o mundo através dos mitos. E antes disso, até acho que de uma maneira geral, o que é um mito? Né? Porque também a gente está falando aqui mito, Aham, mitologia, né? E muitas vezes quem está aqui fala, mas o que é exatamente o mito, né? Que a gente uhum, estuda em determinadas áreas do estudo, da linha de aham, pensamento, em determinadas graduações em geral. Na escola, eu não sei como é que isso é abordado, se é na filosofia, possivelmente, geral. nas ciências humanas, né, como um todo, acho que na própria literatura também, dentro do português. Mas o que é o mito e como é que a gente pensa e entende o mundo através do mito? Por que ele é importante, inclusive? Como é que ele organiza o nosso pensamento? Cara, o final da sua pergunta já foi a resposta, mas enfim, vamos lá. O mito organiza o pensamento. E eu vou explicar como. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é mito, né? Que é o primeiro ponto assim, para a gente pensar. Academicamente, o mito está numa interdisciplinaridade enorme que vai desde, sei lá, artes plásticas, filosofia, enfim, né? Tal. O que me interessa do mito, e aí fazer o recorte para a gente poder falar, né? Porque é realmente muito amplo, tá? Eu trabalho com o mito como uma metáfora para conteúdos e processos psíquicos, né? Então, para mim, o mito é uma ponte que faz com que a gente entenda melhor coisas que a gente não consegue tocar. Amizade, amor, ódio, ressentimento, por aí vai, né? Então, o mito ele cria essa ponte que costura, né, um tecido narrativo que dá sentido e significado para as experiências humanas. Tá? Então, basicamente, é esse o caminho do mito que eu estou escolhendo olhar. Dava para olhar para outros lugares, vamos olhar para esse que, para mim, faz mais sentido para como eu trabalho. Tá? E como é que o mito organiza e como é que organiza melhor e por que me interessa, né? Como cientista social, não só como um cara que trabalha também na psicologia. Me interessa porque eu gosto de estudar politeísmos, ao invés de estudar monoteísmo. Isso, para mim, já é uma sacada assim, muito fantástica, porque é o início de uma grande aventura de diversão, né? Que a gente acaba tendo quando a gente entra em contato com isso. Porque o poli, né, do politeísmo, são muitos mitos, são muitas expressões de masculino, de feminino, de intersexo, de binaridade, né? E são plurais. Quando você tem o mono, no monoteísmo, né, você tem uma visão. E essa visão tenta dar conta, né, de todas as possibilidades, né, do espectro humano. Acaba que fica muito restrito, porque você vai ter, normalmente, né, a imagem histórica que a gente tem é o velho barbudo lá no teto da Capela Sistina, Zeus segurando o raio, homem branco, cis, etc, blá blá blá. Você tem o mono.
No poli você tem muitos. Já interessa mais. Só isso já começa a interessar. Principalmente quando você entende que é divindades. Né? Não é, o divino não está só no masculino, e aí coloca a mulher. Onde é que está a mulher, né? No cristianismo? Está na Maria, ou fora da Maria não há salvação. Né? Então é mãe, virgem, junto, que aliás é um paradoxo. Se vocês quiserem, depois eu vou lembrar. Se eu não me engano, é 1876. Eu sou ruim de data, tá, gente? É 1800 e alguma coisa que oficialmente a Igreja Católica definiu que a Maria, mãe de Jesus, tá? Era virgem, tá? 1870 e poucos. Tipo, meu bisavô estava aí fazendo coisas, minha bisavó também. Né? Então é muito, muito recente. Né? Mas, enfim, essa imagem, né, acaba virando um modelo do feminino que é extremamente restrito e violento com as mulheres. Né? E a gente vai ter, na imagem do masculino, você vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é representado por uma pombazinha, mas a gente pensa que tem o Pai, o Filho, né? E uma possibilidade de criança ali, né? Ou seja, o homem é sagrado nas suas três possibilidades de idade, Sim. de várias maneiras. A pluralidade está no masculino. O Né? O mistério da feminino. fé. É isso que a gente aprende na fé católica. É o mistério da Exato. fé. Mistério da Do fé. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Exatamente. Né? E aí você acaba tendo visões muito restritas. E quando você tenta fazer com que a realidade corrobore com essas visões restritas, né, de sagrado, você começa a oprimir não só a mulher. E aí você oprime absolutamente tudo que se afaste do homem branco cis hétero pá, seja pai, seja filho, né? E todo o resto tá para fora, né? Então, negros eventuais, imigrantes, LGBTQIAPN+, mulheres, etc. Né? O que não está dentro daquele espectro é oprimido, e a mulher que não se submeta àquele papel, e não é só ser mãe e virgem simultaneamente, que é um paradoxo, né? Mas também uma ideia de submissão, de dever, de silêncio, de beatitude ligada à passividade, né? Quando você sai um pouquinho daquilo ali, o que acontece? Caça às bruxas. Ah, porque a mulher está muito livrezinha, está fazendo isso, tá fazendo aquilo, tal, tal, tal. Base dos movimentos Red Pill contemporâneos, a mesma base da caça às bruxas lá, né, no final da Idade Média. Né? No politeísmo, você vai ter diferentes deusas, diferentes deusos, né, ali para você ver diferentes maneiras de ser. E são todas divindades. Eu não estou dizendo que eu seja politeísta, sinceramente não sou. Cá para nós, para não ficar muito em cima disso, eu sou agnóstico. Né? O que eu estou pensando o rótulo que funcionaria melhor para mim é agnóstico. Tá? Mas eu penso muito mais nas metáforas. O mito ele é uma narrativa que dá sentido para a realidade do sujeito. Por exemplo, a galerinha de Wall Street, a galerinha da Faria Lima, né? O mito deles é o mercado. Por quê? Aquilo dá sentido para a vida deles. Se o mercado acorda feliz, eles estão felizes. Se acorda triste, eles estão tristes e por aí vai. Né? Se acorda preocupado, eles estão preocupados, eles seguem aquilo ali religiosamente. E é exatamente isso. Né? Eles se conectam com aquela linguagem e falam mediante aqueles símbolos. Né? Quando a gente começa a pensar sobre a pluralidade, né, dentro dos politeísmos, e aí eu não estou falando só o grego, não, gente, qualquer um, tá? Iorubá, egípcio, chinês, para mim, sinceramente, não faz tanta diferença, porque eu vejo o mito como metáfora. Então, pode ser uma metáfora chinesa, pode ser uma metáfora maia, inca, asteca, ok. O que importa é que é uma metáfora para dar conta, né? Opa, rolou uma pergunta ali, foi muito rápido, não vi. Na verdade, tem várias, viu, Renato? Assim que você terminar, eu já vou passar aqui, porque tem algumas perguntas, porque esse é um tema realmente que eu acho que suscita bastante questionamento. Vamos lá. Então, veja, aqui, deixe-me colocar aqui para a gente. Cadê? Aqui, primeiro, vamos começar do começo, tá? Porque são várias perguntas. Eu te apresentei, né, como pessoa que trabalha na linha da psicologia analítica. A área da psicologia, ela tem várias vertentes, né?
E aí o Tarcísio está perguntando o que é a psicologia analítica. Ela tem a ver com Jung? Sim, sim. Tá. É a vertente da psicologia, né, criada pelo Carl Gustav Jung e os seus seguidores, né, que basicamente era um empirista. Vou explicar isso muito rapidamente, tá, gente? É, o que quer dizer ser um empirista dentro da psicologia analítica? Ele ouvia os seus pacientes, anotava o que eles falavam, só que ele anotava absolutamente tudo, né? Começa no teste de associação de palavras. Um dia, se vocês quiserem, a gente fala mais longamente sobre isso. Mas ele começa a anotar demora na fala, repetição, não só os atos falhos que o Freud também anota, sonhos, símbolos, etc, etc, etc. E ele começa a perceber que os sonhos e as imagens que os pacientes traziam para ele pedia imagens, né? Por exemplo, você fala 4 vezes durante 4 sessões seguidas que você está angustiado. E aí o Jung virava e falava, tá bom, então desenha a tua angústia aí. Mas como assim desenhar? Não sei, desenha o que vier, desenha a tua angústia. Né? A pessoa desenhava alguma coisa parecida aquele desenho. Essa alguma coisa, o Jung ia pesquisar, não tinha Google, não tinha nada, então ele ia para o que tinha, né? Enfim, e ele ia pesquisando e descobrindo que algumas imagens, né, se relacionavam com alguns mitos, com alguns contos de fadas, histórias de folclore, etc, etc. E ele começou a correr atrás das histórias por trás das imagens que os pacientes traziam. Daí ele começou a dar importância para os mitos e para a mitologia. Tá? Basicamente é isso. Tá? A psicologia analítica ela se diferencia um pouco da psicanálise, que é a vertente freudiana, que é a mais conhecida, né? Basicamente porque ela não dá tanta ênfase para a infância e para o sexo quanto o Freud dá. Dá ênfase sim, considera que é muito importante, mas não acha que tudo venha da infância, nem que todas as questões estejam ao redor, né, de um núcleo sexual. Né? Existem outras questões do ser humano para além do sexo. Inclusive, existem pessoas assexuadas. Né? Enfim, por aí vai. O Jung ele vai por esse caminho, né, de entender que energia psíquica é energia, não necessariamente energia sexual. Tanto é que o Freud chama a energia psíquica de libido e dá o caráter libidinoso sexual para a coisa. O Jung não, ele chama de energia psíquica e ele acha que pode ir para música, para diplomacia, para MMA, é energia, né? Vai se expressar de diferentes maneiras, né? Tentei resumir um pouquinho, né? Não, Psicologia tá analítica. ótimo. É, porque esse é um assunto que dá um grande tema, né, professor? Tá. Muito Super dá. amplo, realmente. Bom, aí o Paulo da Silva está perguntando: e como é quem cria um falso mito, como o Bolsonaro? Mas o Bolsonaro ele é tratado como um falso mito ou ele é um mito para um determinado grupo social? Aí que tá, né? Lembra que eu falei que o Bolsonaro não, né? Nem falei dele hoje, que bom. Tava sendo um dia tão legal. Mas enfim, né? Vamos lá, Bruno. Ok? É, ele de fato é para um determinado grupo, né? E é interessante a gente ver o nível do fanatismo desse grupo, né? Mas enfim, porque ele se torna o sujeito que dá corpo, né? Ele é uma espécie de avatar, né? Ele dá corpo para um determinado grupo de afetos, né? Que cria o senso de identidade de um grupo. Então, ele é uma narrativa sagrada para aquele grupo. Lembra que eu falei que tem narrativas sagradas de determinados grupos? Tipo Faria Lima com o mercado? Então, é a mesma coisa, né? A gente vê um aglomerado de diferentes estéticas e de diferentes éticas, né, convergindo para dentro da bolha, né, bolsonarista. Né? E ele, de uma maneira que, assim, por mais que a gente critique, né, de uma maneira muito, enfim, minimamente interessante, ele costura essas estéticas todas, porque é a estética do agro, é a estética da milícia, é a estética do. é, São várias pequenas estéticas que se conectam com aquele sujeito, né, que falam sobre um núcleo afetivo
né, que eu acho, inclusive, que boa parte da esquerda já sacou isso há muito tempo, que bom. Não há tanto tempo a ponto da gente impedir 2018, mas hoje em dia a gente já está ligado que é o núcleo do ressentimento. O Sim. ressentimento é o afeto principal que mobiliza a bolha, né, bolsonarista, e ao redor do ressentimento, né, que é o núcleo afetivo, você vai construindo as narrativas. E essas narrativas dão sentido e significado para a vida daquelas pessoas. É por isso que determinada galera, infelizmente eu tenho familiares nisso daí, como eu imagino que muitos de vocês, infelizmente, também tenham, espero que não, mas enfim, né, não quero saber para ninguém, né, que se você começa a criticar muito o mito deles, e essa palavra foi muito bem colocada no caso dele, porque, né, se você começa a criticar muito, eles ficam extremamente agressivos, muito raivosos e tal, porque você está tirando aquele nexo, aquela capinha de discurso, de narrativa, né, que cobre o ressentimento. Se você tirar isso, eles vão ter que lidar com ressentimento, eles vão ter que lidar com o fato de que não, são homens que não gostam de mulheres, são caras que não querem envelhecer, que têm problema com a própria idade, que têm problema com negros, que têm problema com migrantes, com a própria masculinidade, um monte de questões. Se você tira isso daí, eles se sentem pelados. É por isso que agridem tão rapidamente, tão fácil, sabe? Você está tirando o pilar central desses caras, né? E é impressionante como esse pilar central ele é um sintoma ambulante, né? Porque é um macho que faz flexão de pescoço, né? Tipo, cara, Uhum. negócio frágil, frágil no último nível da fragilidade, É, porque né? a gente fica se perguntando e se questionando como pode, né? Essa legião de pessoas que se aglutinaram em torno dessa figura que para nós é patética, para dizer o mínimo. Uhum, Patética, criminosa, covarde. Quer dizer, então tem aquilo que é da realidade, que eu acho que a gente pensa através de uma. A gente elabora através de uma racionalidade, né, professor? Mas tem uhum. aqueles que olham uma falsa imagem dessa figura. Porque talvez a pessoa se conecte com aquilo que ela quer se conectar, acho que talvez esteja no campo do desejo, por exemplo, daquilo que ela quer que a pessoa, que esse mito seja para ela, ou seja uma parte daquilo que ela se identifica. Não sei, estou pensando aqui para poder te ouvir. Sim, tem uma. A gente está pensando junto, vamos nessa. É, eu fico pensando que tem uma. Junto com a questão do ressentimento, né? Tem uma questão de identificação grande ali, né? Não é à toa, né, que esse cara foi eleito representante de uma grande parte da nossa população. Ele representa, né? Acho que isso fala muito, né? É, ele vai representar, né, essa junção toda de diferentes éticas em volta dessa coisa, né, do ressentimento, da raiva, né, da frustração, né, que é o mesmo complexo que vai pegar depois um monte de jovenzinho, criança hoje em dia, que está sendo cooptado pelo movimento Red Pill. Né, é o mesmo sentimento. Isso é que me assusta. Né? Porque mal ou bem, né, ele em si está lá inutilizado por hora, né? É, mas realmente tipo, ele vai conjugar, né, esse mix, né? E ele representa isso, né? Representa o que esses caras estão sentindo, né? Dá uma certa ideia de É que, um olha só, espelho, né, professor? Ele acaba é, sendo um espelho. assim, eu sou uma pessoa bronca, estúpida, vaidosa, covarde, grosseira, e estou vendo alguém bronco, estúpido, vaidoso, covarde, grosseiro no poder. Olha só, né? Eu gostaria de estar lá, né? Então tem toda essa questão dessa identidade, né, que rola ali, né, que vai construindo esse, como é que eu vou dizer, essa relação mesmo, né, do sujeito com o objeto da adoração dele, né? O objeto do desejo dele, e sim, tem um desejo. Aí eu vou entrar com Freud, né? Tem um desejozinho ali, sim, né?
Um desejo pelo poder, um desejo pelo status, um desejo pela visibilidade, pela validade, né? É aquela coisa, né? Assim, eu nunca sei, eu pergunto sempre antes, porque, né? Não é minha casa, a gente pergunta, tá liberado palavrão? Só porque eu fico assim, Tá liberado palavrão. Eita, fica pergunta, tranquilo. A gente porque fala palavrão aqui, tá tudo certo. YouTube, regras. Sexta-feira. Não, tudo bem. Sexta-feira, 9 da noite ainda, professor. Fica à vontade. Tá Não, tudo porque né, certo. YouTube regras, a gente nunca sabe, né? Mas enfim, é aquela coisa, eu sou uma pessoa merda, eu vejo uma pessoa merda no poder, eu falo, porra, o poder é acessível a mim. Sim. Eu me conecto com aquela imagem no poder e eu até me sinto dentro do poder, porque aquele sujeito que tem pensamentos, né, grotescos como os meus, violentos, misóginos, racistas, né, como os meus, tá lá. Eu sou uma pessoa viável, eu sou uma pessoa válida, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa grande. Por quê? Porque alguém que é igual a mim está lá, no topo da cadeia alimentar. Então, tem essa questão de se dar validade, de dar um sentido para a própria vida, né? Muita gente que era muito desconectada, né, de política em geral, inclusive não sabia nem o que era um baixo clero da vida, né, começou a achar que, nossa, vem esse cara, esse outsider de fora para mudar a política, etc, etc e tal, mas na verdade a conexão não é exatamente por essa via racional, é uma conexão pelo afeto, uma conexão pelo ódio, pelo ressentimento, né? E por esse discurso belicista, né? Que é um discurso masculinista, né? Que vamos metralhar, não sei, a petralhada, essas palhaçadas todas aí, né? Então toda essa, e tem uma estética da violência grotesca rolando o tempo inteiro, né? Junto com os discursos desse cara, né? Uma coisa bronca, estúpida, grosseira, um retrato de um masculino falido, né? Que dialoga muito bem, né, com crises existenciais que homens têm hoje em dia, principalmente porque as mulheres, né, estão fazendo cada vez mais, né, eu evito ao máximo a coisa de generalizar, tá, gente? Mas de vez em quando vai. As mulheres estão fazendo cada vez mais digamos assim, o dever de casa em termos da psicologia analítica, né, que é integrar aquilo que socialmente foi atribuído ao masculino. Então vamos lá, a mulher ela já é socializada como mulher, né? Aquele processozinho da endoculturação. Você nasce numa cultura e aí te ensinam que se você é mulher, logo XYZ. Uma coisa meio da Mari, né? Rosa, azul, pá, né? Enfim, o nome desse processo é endoculturação. Durante esse processo, a mulher, por exemplo, ela vai deixando de fazer várias coisas porque aquilo é coisa de menino. Sei lá, Muay Thai, brincar de carrinho, é coisa de menino, né? Vai jogando pro lado. Essas coisas que ela psicologicamente não desenvolve nela, né? Ela vai mais para frente, né? Projetar num sujeito, numa pessoa que onde ela veja isso para ela tentar integrar. Isso é uma coisa meio magnética, tá? A nossa psique vai buscando uma totalidade. Como a nossa sociedade diz que se eu sou homem eu não posso fazer balé, por exemplo, né? Se eu curto pra caramba balé, eu durante um bom tempo da minha vida vou ficar na minha, vou ficar quieta e tal, e em algum momento eu vou me interessar por uma mulher que dança, que faz balé, que faz tango, que faz alguma coisa e tal, porque ela me chama a atenção por ter algo nela que eu gostaria de fagocitar para minha vida, né? E isso é problemático para os dois gêneros, tá? Isso se a gente pensar só em dois gêneros, né? Sabemos que existem mais, mas vamos lá, simplificando aqui, né? É problemático porque a mulher hoje em dia, né, as mulheres no geral, eu odeio generalizar, mas vamos lá, né? No geral, elas estão fazendo mais esse dever de casa psicológico, eu digo que elas estão cada vez mais se apropriando daquilo que a sociedade diz que é próprio do masculino. Por exemplo, eu não dirijo. Você dirige, Thalita? Sacou? É isso, né? Dirijo, dirijo. É, e eu não dirijo, tá? E não me importo gente, não me sinto nem menos homem nem mais homem por causa disso. É uma parada que Mas tem homem que se ressente, sim, realmente.
se ressente, sobretudo quando a mulher dirige melhor que ele, enfim, tem muitas situações, muitas, realmente tem. Agora, professor, eu queria só voltar um pouquinho, porque eu quero muito falar contigo, porque eu sei que você está pesquisando essa questão das masculinidades, mas só voltar um pouquinho na questão dos mitos, porque tem uma pergunta aqui, duas, na verdade, que eu acho que tem a ver, e também tem a ver com um pouco com os cursos que você oferece no Instituto. O tio Du, ele diz o seguinte, esses mitos são só gregos? Ou tem outras mitologias, como cristianismo, hinduísmo, islamismo, etc.? Aí, eu vou emendar uma pergunta aqui para já te passar a palavra, professor. Cristianismo, hinduísmo, islamismo é mito também? É mitologia? Porque, no meu entendimento, as mitologias têm a ver com mais com um aspecto cultural do que religioso, embora não sei se são coisas relacionadas. Aí você, evidentemente, vai poder nos ajudar a entender isso. E aí, complementando, que acho que a pergunta tem tudo a ver também do Paulo da Silva, que diz: a mitologia é um conceito eurocêntrico? E te perguntando tudo isso para você nos explicar, porque no Instituto, aqui eu estava dando uma olhada, você oferece cursos, por exemplo, eu estava vendo aqui, né, tipos psicológicos que tem a ver com a questão da psicologia, mas tudo aqui, ó, primeiros mitos, todo mito América do Sul, todo mito mitologia celta, todo mitos chineses, e enfim, então, quer dizer, acho que a partir daqui já é parte da resposta, que não existe só mitologia europeia, ou se o conceito de mitologia é eurocêntrico, como pergunta o Paulo. Então, se puder só nos falar sobre isso e esses outros mitos, né, essas outras mitologias. Bora lá. Nossa, pergunta maravilhosa. Vamos embora. A primeira pergunta era se eu dava aula de outros mitos, né? Obrigado, Thalita. Sim, dou, né? Inclusive, em sala de aula eu chamo mesmo, gente. É o mito cristão, é o mito hindu, é o mito islâmico e tal. Sem nenhuma forma de desrespeito, tá? Aí, nesse caso, é bem técnico mesmo, porque, respondendo já a segunda pergunta, né? O conceito mitologia não é eurocêntrico, mas a palavra vem do grego. A palavra, sim, né? Porque mitos, em grego, significa narrativa sagrada. Você tem logos, que é conhecimento, você tem doxa, que é opinião, você tem várias palavras, né, conceitos que representam coisas diferentes. O mito, ele é uma narrativa que dá sentido para a sua vida. Então, por exemplo, se, sei lá, conversa de elevador, né? Eu cheguei no elevador, tá frio, tá quente e tal, não sei o que lá, pô, que chato, propaganda no elevador e tal. Isso não é mito, isso é só troca de conversa, informação, logos, doxa, ok, né? Mito é aquela narrativa que dá significado, né? Então, e logos é conhecimento, né? Então, mitos, logia, né? É o conhecimento das narrativas que dão sentido e significado para a vida, né? Se mistura com religião? Sim, claro. Né? Sobre a questão da mitologia, por exemplo, mitologia grega, né? Que sim, eu dou aula, mas dou aula de outras também, né? Eu prefiro chamar sempre de politeísmos, né? Porque essa coisa do poli, do pluri, do múltiplo, né? Sim, a Bíblia é uma narrativa mítica, né? Aliás, olha que interessante, a Bíblia é uma narrativa mítica e se ela fosse entendida enquanto uma metáfora, a gente teria muito menos problema na humanidade. Né? Porque não é o Deus que entrou, o Elohim, o Adonai, que não sei o quê. Pá. Gente, metáfora. Né? Que é escrita por várias mãos, reescrita por várias cabeças, e por aí vai. É um texto super complexo, tem um monte de coisa assim, mega superficial, que não quer dizer nada, desculpa, pessoal que. Né? Professor, e aí isso tem a ver? Eu vi um vídeo seu recente lá na sua página que você fala sobre a questão do fato e do afeto. Que o fato, quando ele está relacionado com o afeto, pouco importa. Ou melhor dizendo, a verdade pouco importa, porque aí entra um pouco, acho que, da confusão da religião, né? O nó entra porque a religião ela entra no campo dos afetos.
que aí tem a questão da fé e etc. Mas claro que você está fazendo uma elaboração Sim. naquele vídeo, um pouco tratando disso, né? Sim. Da verdade, porque pouco importa a verdade. No seu vídeo, inclusive, você explica, né? Por mais que a verdade esteja ali escancarada, a pessoa que tem um afeto com aquilo que está sendo exposto, ela vai questionar e ela vai, inclusive, agir com uma certa passionalidade, né, professor? Porque justamente é isso. Tá colocando em xeque um sistema de crenças dessa pessoa. Então, quer dizer, e muitas vezes a verdade pouco importa, porque é o fato e o afeto. Você usou essa relação que eu achei bastante interessante. Sim. Tem a ver isso, tudo que eu estou falando, com essa questão da relação com os mitos? Tem tudo a ver, Thalita. Obrigado por você ter trazido isso, até obviamente me ajuda, obrigado. Esse vídeo era um vídeo que eu estava falando sobre a questão da Medusa, né? E sobre o fato, né, de que a gente tem 8 versões sobre ela, todas essas versões são datadas, né? E da primeira à sétima versão, você tem histórias de um envolvimento afetivo, que as imagens que são evocadas são imagens sensíveis, delicadas, né? Do envolvimento afetivo dela com Poseidon. E a oitava versão, que é a última, mais recente, né? É uma versão que inclui na história, que não existia até então, inclui um abuso sexual, né? E, e aí eu estava comentando justamente, né, que muita gente estuda a mitologia e no afã de transformar a Medusa numa mártir da causa feminista, né, apaga todas as outras versões, né, e dá ênfase para uma e diz que essa uma é a única que existe. Né? Isso mostra muito claramente como o afeto precede o fato. Né? Basicamente, se eu quero provar alguma coisa, né, se o meu desejo é provar alguma coisa, ainda que você me dê todas as provas possíveis e me mostre por A mais B, né, que eu estou errado, né, o máximo que você vai conseguir, né, é me deixar com raiva, é me deixar puto da vida. Vê como eu estou falando da Medusa, né? Mas a gente pode pensar sobre conversar com um tio bolsonarista na ceia de Natal. Por mais que você dê argumentos, né? A coisa vai ser muito intensa. E aí a minha dica nesse momento, depois de, sei lá, tem mais de 15 anos que eu trabalho com rodas de conversa, esquece o fato. Eu sei que é doloroso, porque a gente cataloga os fatos. Né? Eu tava ontem lendo todo feliz, até anotei aqui, ó, um, um relatório da ABIN que saiu chamado Desafios da Inteligência 2026. Maravilhoso, cheio de dados incríveis sobre fake news, coisa, acho que todo mundo deveria ler. Mas, enfim, mas por mais que eu decore aquele negócio, na hora de me conectar com o sujeito, eu tenho que ir pelo afeto, no sentido de conversar com ele aquilo que ele está apto emocionalmente a ouvir, não intelectualmente. Ah, mas ele tem 3 PhDs e não sei o que lá. Amigo, ele pode ter 3 PhDs, falar 15 línguas, sabe? E ser uma besta quadrada emocional. Quantas pessoas a gente conhece que não são assim? Sabe? Que não tem menor traquejo emocional. Sabe? Né? Que não sabe conversar com criança. Sabe? Que é traquejo emocional, né? Não sabe lidar com idosos, né? Enfim, não sabe lidar com as próprias emoções, né? Ai, tá puto, sai batendo porta, amigo, respira, relaxa, né? Mas, enfim, né? Pra gente pensar essa coisa de fato e afeto, né? Vou falar bem rápido para a gente continuar, porque eu imagino que deve ter mais pergunta divertida. A gente tem que pensar sobre a natureza dos complexos, né? Muito rapidamente, um complexo é um aglomerado de dados de informação ao redor de um afeto. O afeto é a cola central, é a força de gravidade que mantém unida aquele bando de informações que são os argumentos, as narrativas que a gente usa para falar no mundo, né? Para dar sentido para a vida. Né? E o afeto é aquilo que está lá dentro. Né? Normalmente, o sentido de pertencimento, acolhimento, identidade
está ligado no núcleozinho, tá, de um complexo que a gente chama de ego, que é eu, em grego, né? Latim. Enfim, que seja, né? O ego, ele é um complexo só, tá? Que tá no centro da nossa consciência e é aquilo que a gente entende por eu, por onde a gente dá a nossa identidade, tá? Só que acontece, existem vários outros complexos na nossa mente, tá? Vou dar alguns exemplos de alguns complexos que todo mundo tem, tá? Complexo materno, formado pelas suas experiências, não só com a sua mãe, mas também com outras mães do mundo, imagem de mãe que você pegou em conta infantil, filme, seriado, etc. Complexo paterno, mesma coisa, só que ligado com pais, né? A gente vai ter também, sei lá, complexos de inferioridade, superioridade, por aí vai, né? Esses complexos, eles são, foi uma grande sacada do Jung, foi perceber que esses complexos eles são autônomos. O que quer dizer? Eles são como se fossem personalidades parciais que aparecem num determinado momento e que tomam conta do ego, tá? E meio que deixam o ego de lado e toma conta da consciência e age em nome da pessoa. É o famoso eu não estava dentro de mim, etc, etc, etc. Isso não justifica agressão de nada não, tá, gente? Tá tudo dentro de você, criminalmente você tá imputado, tá tudo certo. Só tô dizendo em termos psicológicos pra gente lidar com a coisa. Por exemplo, eu não ligo tanto... Gente, eu sou todo esquisito com esse lance das masculinidades, vocês vão ver. Além de não dirigir, eu também não ligo para futebol. Nunca dei muita bola, tá? Minha família 97% é flamenguista, tem 2 tricolores abandonados pelo caminho e só, né? Enfim, eu não ligo E tanto para você é o futebol. quê, professor? Eu não ligo, cara. Ah, você não é nada. Exato, exato. Entendi. Para a galera do futebol, eu brinco, se a pessoa insistir muito, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que eu não tenho time. Aí eu falo, gente, eu sou América, pronto. Porque ninguém enche o saco do América, entendeu? Todo mundo fala, América, tá bom, coitado, deixa ele lá na dele, né? Pronto, entendeu? Então, para todos os efeitos, eu sou o torcedor número 5 do América. Né? É isso. Né? Se perturbar muito, eu sou América. Né? Certo. Mas na real, não é nada, né? Mas quando a gente está num estádio de futebol, eu já fui em alguns com a família e tal, né? Em algum momento ali, principalmente no momento do gol, no momento que rouba um pênalti e tal, entendeu? Teu ego vai embora e o complexo time vem e você age como uma onda coletiva, fazendo o que a onda estiver fazendo. Né? Isso também serve para movimentos sociais, tá, gente? Muitas vezes a gente submerge, o ego submerge ali e vem a manada, o sentimento de manada e vambora, tá? Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim, a depender do contexto, né? Quando faz um gol é maneiro. Mas, né, às vezes é uma coisa muito, muito pesada. Linchamento coletivo, blá, blá, blá. Né? Ver onda de pânico e tal. Mas só para explicar a coisa do complexo, né? E o núcleo do complexo é sempre um afeto, né? É esquisito para a gente pensar isso, mas assim, os complexos são como a gente pensa sobre as coisas. Pensa numa pastinha no, sei lá, no computador, sabe? Dentro da pastinha tem um monte de dados. Como é que naturalmente o ser humano organiza esses dados? Afetos. Gosto, não gosto, né? E por aí vai. Né? Isso vai organizando o nosso pensamento. Né? E eu comecei a falar dos complexos dos afetos, porque você comentou da coisa do fato do afeto, né? Isso. Como o afeto é o núcleo do complexo, ele é o núcleo, por exemplo, da identidade, do ego, né? Ele é algo muito sensível, ele é algo muito delicado. Sabe, se você acerta ali, naquele ponto, né? Dói muito, né? Daí vem as catarses que a gente vê na clínica, né? Se de repente a pessoa está circundando um tema, aí você chega lá e toca naquele tema, assim, de leve, assim, e aí a pessoa fica, meu Deus, não, tal, né? Que aí você vira e fala, putz, isso aí não tem a ver com aquele dia que te deixaram sozinho, não? E aí a pessoa, ih, caraca, foi, né? Enfim, né? Tem umas questões aí dos afetos que vão envolver isso aí. Mas enfim, tô falando paca, gente. Não, a gente quer te ouvir. Aliás, olha só, tem comentários aqui, ó. Tem gente perguntando onde você dá aula
E também o tio Du dizendo, o professor tem que voltar mais vezes, muito mais vezes. Boa, Concordo contigo, tio Du, tem razão, tem muito mais assunto. Tamo junto, tio Du. E aí, por último mesmo, aí a última pergunta que eu queria te fazer, professor, é que você até, quando a gente estava conversando, você disse que você tem pesquisado as masculinidades atualizadas, né? Enfim. E aí eu queria muito te ouvir as novas masculinidades. E se você puder falar um pouco do que você vem pesquisando, o que você vem aí elaborando através das suas pesquisas e a relação com o nosso contexto. E como eu te falei até, né, a gente estava conversando mais cedo, muito pertinente a sua presença aqui hoje, porque a gente vem de uma última semana de um caso atrás do outro, de múltiplas violências, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Você deve ter acompanhado, teve esse assassinato no Cefet, dessas duas educadoras, mas todos os outros casos, teve o Calvo do Campari, o Red Pill, e todos os outros que, na verdade, inclusive, só fazer aqui um parênteses, gente, a gente tem acompanhado essa escalada da violência, assim, de maneira mais exposta, os casos, eles têm sido evidenciados na imprensa nesses últimos dias, mas eu quero reiterar o que eu já venho falando há bastante tempo. Isso é cotidiano na vida das mulheres, tá? Lamentavelmente, a violência nesse grau de covardia, com os feminicídios que são feitos dessa maneira de desfigurar a cara, né, desfigurar mesmo o rosto, de atropelar para poder, enfim, né, com esses requintes de crueldade, a forma como as mulheres são mortas, inclusive a principal arma utilizada para assassinar a mulher, para cometer feminicídio, é faca, portanto, tem ódio implicado. Então, quer dizer, isso é cotidiano. É que nesses últimos dias isso tem assim, evidenciado, né? Como eu disse, mas é algo que está muito na nossa estrutura, da forma como se desumaniza mulheres na nossa sociedade, viu, professor? E aí queria muito te ouvir nessas suas pesquisas, dessas novas masculinidades que você tem estudado. Obrigadão, Thalita. Bom, vamos lá, né? Sobre os últimos acontecimentos, a gente tem algumas coisas para pensar, né? Acho que a primeira delas é que eu vejo, assim, lamento falar, assim, dor no coração pensar nisso, mas eu vejo que, assim, a gente precisa se mobilizar o mais rápido possível por movimentos como o que a gente vai ter agora no domingo, vários passeatos pelo Brasil e tal, né? E bolar vários caminhos, né? Em termos culturais, né, nada é monofatorial, ou seja, não tem só um fator que vai explicar tudo. Economia, raça, gênero, classe, ser ou não ser mulher, né? É, a gente tem coisas multifatoriais ocorrendo, né? E convergindo para o mesmo ponto, né? Que é o recrudescimento da violência contra a mulher e isso cada vez mais em evidência, né? Eu acho que se a gente não se mobilizar o mais rápido possível, da melhor maneira possível, tá? Eu já vou explicar algumas maneiras que eu vejo como viáveis, tá? A gente vai ver uma escalada ainda maior. Por quê? Porque aquela questão que eu falei da ética e da estética, né, um tempo atrás. O que acontece? A, o grande representante, tá, desse masculinismo acaba sendo, quer a gente goste da ideia ou não, né, o Bozo. E tudo que gravita ao redor desse troço, né? E eu digo o Bozo em caráter nacional, tá? Porque a gente também tem o Laranjão esquisito lá no norte, tá? Mas enfim, ao redor disso gravitam, né, os calvos do Campari, né, os coaches tipo Pablo Marçal, essas paradinhas aí, né? Esses sujeitos, eles compõem um ideário masculinista, né,
que é muito amplo, muito multifacetado e que tem várias entradas em várias áreas, né? Desde videogame até música, enfim. O negócio é muito amplo, é uma cultura muito grande, né? A cultura do machismo, a cultura do estupro, né? A cultura da misoginia, né? É uma cultura realmente, né? E culturas são sempre muito ricas, né? Nesse sentido de variadas, né? Difícil de você combater. E olha que interessante, a gente colocou, lembra a coisa que eu falei do complexo? A gente colocou o núcleo na cadeia. Quando a gente coloca o núcleo na cadeia, o que acontece com o que está ao redor? Né? Não existe vácuo de poder na política. Né? O que acontece com o que está ao redor é uma sucessão enorme de micromovimentos para ver quem vai ocupar aquele centro. Né? Você tem seu Nicolas, você tem, né, essas coisinhas aí se movimentando, né? Os vermes em direção ao centro do ralo, digamos assim, né? E esse movimento que a gente vê na política e especificamente, né, um grande avanço no nosso campo jurídico contemporâneo, eu vejo ele como completamente ligado à violência contra a mulher agora. Sabe por quê? Porque esse cara compõe o núcleo, o alicerce, tá, de um grupo de frustrados, de um grupo de ressentidos. Esse grupo de ressentidos, do que eles se ressentem? Não ter poder, não ter visibilidade, não se sentir seguro. São extremamente inseguros. Tá? E quando você tira aquele eixo, aquilo que fazia que ele ficasse minimamente tranquilo, porque não, vai dar tudo certo, tá ok? Deixa eu rezar pro pneu aqui. Né? Quando você tira esse centro, essa galera fica desesperada. Depois do ressentimento, vem a mágoa, vem o ódio, vem o rancor e vem a vingança. E esses caras começam a entrar cada vez mais no discurso, na realização do discurso. Né? Porque uma outra coisa que eu dou aula também, sei que vai parecer bem maluco, para quem já não achava que eu era maluco na mitologia, vai piorar agora. Eu também dou aula de alquimia, não ensino a fazer bola de fogo, se bem que é fácil. Papel higiênico e álcool, muito fácil. Mas enfim, voltando, dou aula de alquimia, a sério, né? Que é o estudo basicamente das transformações dentro da psique, tá? Como uma coisa deixa de ser uma coisa e se torna outra, né? Como um relacionamento problemático vai se tornando um relacionamento saudável, por exemplo, né? E falei disso agora porque essa energia que está ali naquele complexo e tal, né, ela vai começar cada vez mais a ser deslocada para onde eu consigo reafirmar que eu sou grande, que eu sou forte, que eu sou poderoso, que eu faço, que eu aconteço. E vai atacar aquilo que ele considera vulnerável. Ou aquilo ou aquela, né, ou aquele de quem ele se ressente, porque eu perdi poder para ela ou para ele, se for LGBTQIA+, se for negro, né? Eu perdi poder para ele. Então, eu vou atacá-lo para mostrar, para reafirmar que eu tenho poder. Quando, na realidade, cá para nós, tá? Agora falando como homem branco, hétero, blá, 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 que é o caso, né? Que é o meu caso, né? Gente, a gente não perde poder, não. A gente perde dominação. Dominação é diferente de poder. Porque o poder, de fato, ele é sobre mim, sobre as minhas escolhas, sobre os meus relacionamentos, as minhas coisas. Sabe quando aquela pessoa vira para você e fala assim, cara, eu não quero mais sair com você. E aí você, ao invés de pirar, porque eu fui tocado no meu complexo de rejeição e blá blá blá, e eu tenho que, né? Tal, você simplesmente se a senhora de si, você toma conta da tua vida, não da dela, levanta e fala, ok, vou nessa. Valorizar quem eu sou e o que eu posso fazer. Tchau, querida. E tá tudo certo. A ideia de que você tem que dominar o outro é problemática e ela não é poder. Ela é dominação. Poder você tem sobre você. Isso é poder real. Sobre as suas escolhas, tal. Né? Enfim, mas voltando lá. Perfeito. Não, e isso tem tudo a ver com
justificativa, não é justificativa, mas, enfim, a argumentação, digamos, do feminicida. Porque o feminicida, a grande maioria dos casos de feminicídio acontecem cujos responsáveis são companheiros, ex-companheiros, e que justamente não aceitam o término da relação. Ou seja, não aceitam a rejeição, não aceitam que aquela mulher está indo embora, não aceitam que aquela mulher não quer mais ele, não quer ter uma relação mais com essa pessoa. Tanto que a frase clássica do feminicida é: se não for minha, não vai ser de ninguém. Então, acho que é isso, professor. Acho que essa questão da dominação faz absolutamente todo sentido. E tudo isso para te dizer que eu quero te agradecer muito, assim mesmo, enfim, pelos vários assuntos. Aqui a gente falou de psicologia, a gente falou de masculinidades, a gente falou de mitos e mitologias. E dizer que sim, que a gente quer realmente você de volta aqui em outras oportunidades para a gente seguir com as nossas conversas, os nossos debates. Afinal de contas, tem absolutamente tudo a ver com cultura brasileira, né? Inclusive, pessoal, estou deixando aqui para vocês o link da página do Instituto Athena, e lá vocês podem acessar os cursos para vocês fazerem também, procurarem lá o professor Renato. E te agradeço, professor, mais uma vez por vir aqui e nos iluminar um pouco com essas questões todas que você estuda, pesquisa e pode nos ajudar a compreender. Obrigada. Obrigado você, Thalita. Obrigadão. É um prazer. Sempre que vocês quiserem, chama, eu volto. Com todo prazer. Valeu. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.